Fala trader, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e nesse vídeo eu vou falar para você qual é o segredo dos traders consistentes para terem resultados todos os dias. E a gente pode ver, isso com muita clareza no pregão de hoje. Eu vou falar para vocês em detalhes tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa incorporar dentro do seu operacional para você ter cada vez mais resultados. Antes da gente começar, eu queria já pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para acessar o meu grupo gratuito no Telegram. Lá eu falo para você vários conteúdos, vários estudos, análises, comentários e insights durante o pregão para que você possa operar da melhor maneira possível o mini índice. Esse grupo ele é 100% gratuito e você encontra uma infinidade de conteúdos exclusivos lá dentro. O link está aqui abaixo, é só você clicar, fazer parte e começar a entender e dominar todo esse conteúdo. Pessoal, antes da gente falar, teoricamente, do assunto desse vídeo, eu quero mostrar para vocês um pouco como foi o movimento de hoje. Hoje nós tivemos um resultado de 1.260 pontos de lucro aqui no mini índice. Nós começamos o dia com uma ideia e durante a parte da manhã a gente virou essa ideia completamente, o que obviamente originou esse resultado fantástico que nós tivemos. Para que a gente pudesse começar o nosso estudo de hoje, nós temos aqui a movimentação do pregão de quinta-feira, de sexta-feira, na verdade, com o pregão de ontem, o que era justamente o nosso estudo de mercado, Se você parar para pensar, e você viu, inclusive, no último vídeo que eu falei para vocês, a expectativa do movimento era que o mercado continuasse toda aquela leitura de continuidade lá dos 60 minutos, transportando o dinheiro de um ponto menos líquido para outro ponto mais líquido. Então, a gente tinha aqui, dentro do gráfico maior, o rompimento de uma estrutura que originava essa movimentação de impulsão. O mercado ele teria que transportar o dinheiro do ponto A até a região do ponto B, e o ponto B estava aqui na região dos 135 mil pontos, que seria justamente ali a região de maior liquidez, de maior interesse comprador. Então o mercado ele tinha que tirar o dinheiro lá de cima, onde ninguém queria comprar, e trazer esse dinheiro lá para baixo, onde todo mundo gostaria de comprar. E isso é feito através de um movimento que nós chamamos de mitigação. Mitigação essa que aconteceu ali na sexta-feira e também no dia do pregão de ontem. Sabendo disso, pessoal, a gente já começa o dia com uma expectativa, com um viés muito mais ligado para a venda. Nós tínhamos duas regiões de alto volume importantíssimas para o pregão de hoje. Nós tínhamos aqui essa zona de POC do pregão de sexta-feira, da mesma maneira que nós tínhamos aqui esta outra região de POC do pregão de ontem. Então, duas zonas ali de alto volume, duas zonas de interesse institucional que, inclusive, poderiam acabar consolidando o mercado aqui dentro. Além disso, tínhamos aqui a região desse topo, uma extremidade importante, e este fundo, outra extremidade importante, que na minha opinião era a região mais relevante que a gente tinha ali dentro da leitura do pregão de ontem. Por que eu acho que é a leitura mais relevante? Porque tanto no Ibov como no mini índice, tanto nos 5 minutos como nos 60 minutos, o mercado no pregão de ontem, ele tentou romper essas regiões de mínima aqui no 630 muito, mas muito forte e sem sucesso nenhum. 62 mil contratos tentaram, no caso, romper a mínima desse movimento sem condições. 36 mil contratos tentaram jogar o preço para baixo também sem condições, ou seja, a teoria do esforço versus resultado. Muitas pessoas tentando fazer com que o mercado realizasse o movimento, mas na verdade o movimento não veio. O que acontece? Esses lotes que estão ali dentro estão travados na venda. E claramente que se esses lotes estoparem, poderia gerar, no caso, uma continuidade do movimento, um início, na verdade, de um novo movimento para alta. Então esse ponto era um ponto muito bem defendido, que era uma região importante do dia de hoje. Quando eu começo o dia de hoje fazendo uma venda próxima ali à abertura, o mercado abre, ele vem buscar liquidez acima da extremidade, acima da zona de alto volume do pregão de sexta-feira,
Nessa região tivemos a execução de venda de 30 mil contratos no pregão de ontem, 33 mil contratos na abertura, 67 mil contratos ali direto e reto dentro do pregão de sexta, 20 mil contratos também dentro do pregão de sexta, ou seja, era uma zona muito importante para uma movimentação vendedora utilizando toda a leitura dos operadores profissionais. Inclusive, os principais market makers do mercado brasileiro, né, dentro do mini índice, estavam posicionando vendas nessa região. Fizemos a venda. O mercado chegou a cair 400 pontos depois da nossa venda. Só que o que acontece em determinado momento? Novamente, a teoria do esforço versus resultado ela é muito presente na vida do operador e ela é o segredo mais importante que você precisa ter acesso. Porque se você não souber localizar o momento em que o mercado não está conseguindo girar o preço e saber reagir a esse evento, seja zerando, seja invertendo a mão, seja aumentando a mão, seja diminuindo a mão, se você não for reativo o suficiente, você não vai conseguir extrair lucros consistentes. Porque eu estava vendido numa movimentação de um cenário vendedor maravilhoso, que estava indo a favor do meu movimento mais de 400 pontos. Eu tinha toda a leitura para buscar a mínima do pregão de ontem. Todo o cenário estava favorável para eu trabalhar com uma continuidade do movimento de baixa. Só que em determinado momento, dentro deste candle, a gente consegue ver até mesmo pelo próprio gráfico volumétrico, onde eu tenho aqui, né, o mercado, eu marquei a mínima do dia, que ele era o meu único ponto de referência até então, e eu percebo que 46 mil contratos foram vendidos dentro deste candle, próxima à mínima do dia. A mínima do dia, como vocês já sabem, ela pode ser interpretada como um fundo. Então, nós temos 46 mil contratos tentando fazer o rompimento do fundo. O mercado ele até rompe a região. Ele rompe com os 46 mil contratos. Isso indicaria para a gente uma possibilidade de que o mercado estaria acelerando o movimento na queda. Só que, ao mesmo tempo, no candle seguinte, o mercado ele volta para dentro da região da mínima, fecha acima da mínima e imediatamente ele devolve 21 mil contratos. Isso significa para mim que esta movimentação de quase 50 mil contratos vendidos, eles só foram vendidos para liquidar as ordens que estavam descansando aqui na parte de baixo de compra. Porque para o operador profissional comprar uma quantidade cavalar como essa, né, capaz de mexer e alterar ali a expectativa do movimento, ele precisa ter ali uma liquidez muito grande. E a liquidez, como você já sabe, ela não é criada, ela precisa ser transformada. E o mercado utiliza essa transformação para induzir os operadores. Então, quando ele joga 46 mil contratos aqui para romper a mínima, ele está induzindo os operadores a acreditarem que o mercado vai continuar caindo. Inclusive, várias pessoas entraram a partir desse momento, ficaram travadas no fundo. Muita gente resolve aumentar a mão nessa hora, acreditando que o mercado vai seguir ali a continuidade do movimento de queda e acabam também ficando travadas no fundo, porque essa é a indução do operador. Esta é a manipulação. Ele vende um pouquinho para comprar um montão. Porque pense comigo, o mercado saiu de menos 46 para mais 21. Isso significa que do 46 mil negativo, o mercado precisou ir para o zero. Ou seja, já compraram 46 mil aqui. E do zero para o 21 mil positivo, ele precisou comprar mais 21. Então vamos arredondar 50 mil mais 20? Nós temos aqui quase 70 mil contratos comprados de forma passiva dentro dessa região, travando os vendidos. E neste candle aqui, inclusive, que foi a divulgação do CPI, uma notícia muito importante nos Estados Unidos, né? Ela acabou estopando toda essa venda e acelerando o movimento para alta. Quando eu identifico esses 21 mil contratos aqui, trocando o dinheiro de mão dos vendidos para os comprados, eu encerro a minha venda. Encerro a minha venda com 300 e poucos pontos
E aí eu ainda não resolvo comprar porque os principais operadores estavam vendidos ainda, o CPI ainda não tinha sido divulgado, eu prefiro aguardar a divulgação da notícia, mas a gente já pode ver que durante a divulgação da notícia, o mercado vem limpando, ele vem liquidando, ele vem estopando completamente todo o varejo que estava vendendo. E quando o candle fecha e a notícia, de certa maneira, já foi digerida, eu vejo que existiu uma inversão no fluxo do dia. Porque o mercado antes tinha uma expectativa negativa, a venda ficou travada, a compra dá lugar dessa venda, o CPI aparece positivo, nós temos ali uma expectativa de 3 cortes de juros lá nos Estados Unidos no Fed, o que também é positivo. Tudo criou um cenário positivo para fazer com que o varejo estopasse, usasse essa liquidez vendedora como um acelerador do movimento de alta e o mais importante de tudo, pessoal, lembra que eu falei para você da capacidade de reação? O varejo ele não tem essa capacidade de reação, então o varejo ele fica insistindo na venda o dia inteiro e a cada vez que o mercado precisa de combustível, ele induz o varejo a vender mais. Que quando o varejo vende, o mercado vai lá, estopa e pega essa liquidez. Quando eu entro na compra aqui no fechamento desse candle do CPI, eu estou apostando que o mercado vai romper não só a máxima dos 60 minutos, né, que nós tínhamos ali nessa região de ponto, né, de topo A, como também as outras regiões que eu tinha marcado previamente aqui atrás desses dois topos. Então eu tinha lá os 138.900, eu tinha aqui os 137.900. Então eu estou acreditando que o mercado vai estourar mais de 1.200 pontos para cima, usando todo o stop dessa galera que está vendendo de forma desinformada como acelerador. Então eu compro e eu fico observando o andamento da compra, porque os principais market makers estão vendidos até então. Então eu não tenho quem gere esse movimento, né? Eu não tenho ali como me sustentar ali utilizando um operador ou uma própria movimentação em si como meu GPS, meu balizador. Então eu faço a compra, tomando o risco, acreditando que o varejo vai ser estopado e que ainda muita gente não conseguiu ser liquidada. E eu percebo este candle aqui que eu marquei, ele era 36 mil contratos vendidos. Então o mercado ele foi lá, ele veio até aqui embaixo, ele praticamente veio no meu 0 a 0, 36 mil contratos vendidos. Esses 36 mil contratos vendidos nem esperou o preço fechar o candle. Eles rapidamente foram absorvidos e deram origem a 27, 17 mil contratos, se eu não me recordo agora, comprados, que foram liquidados. Ou seja, a venda, todo mundo que vendeu aqui caiu na armadilha. O varejo foi lá e mordeu a isca. O institucional jogou uma isca falando, olha, agora vai cair. O varejo foi lá, mordeu a isca, caiu na armadilha e aqui o institucional começa a boletar agressivamente na compra, jogando o preço para cima, estopando todo o movimento vendedor e fazendo a limpa na movimentação, acelerando o preço ainda mais, indo para o meu primeiro alvo, que era o 137.300. Então aqui a gente já tem o mercado superando a minha primeira barreira. Ele se mantendo acima dessa região, ele vai fazer com que eu tenha uma grande possibilidade do mercado chegar até meu outro alvo. Esse outro alvo aqui, que tem, por natureza, 1.120 pontos em linha reta. O mercado, para ele subir esse 1.120 pontos, ele precisa de mais combustível. Como é que ele vai fazer para conseguir ter mais combustível? Novamente, o varejo vai lá e vai induzir, o institucional, desculpe, vai lá e vai induzir o varejo a vender mais. Porque se o varejo vende mais, o varejo estopando, gera liquidez compradora e o mercado continua subindo. Então, o que o institucional faz? Inclusive, aqui a gente tem uma mistura de manipulação de mercado, né, com a teoria do esforço versus resultado, porque esse movimento foi feito pela XP. A XP não conseguiu jogar o preço para baixo, acabou induzindo o varejo a vender mais e depois ela acabou estopando e virando a mão para compra, o que acelerou o mercado até os 138 mil agora. Então a gente teve dentro desses dois candles aqui, né, este candle e este outro candle, 30 mil contratos vendidos aqui em cima, 25 mil contratos vendidos aqui embaixo. Se você soma esses dois candles, nós temos quase 60 mil contratos vendidos aqui dentro,
que mal conseguiram perder a mínima do último candle positivo. O mercado ele não consegue fechar abaixo da mínima do candle positivo. Então perceba que o esforço na venda ele é muito grande. São quase 60 mil contratos que não conseguem perder a mínima do último candle de alta. Ou seja, teoria do esforço versus resultado novamente. É muita tentativa de agredir o preço e não consegue deslizar o preço. O preço ele cai travado. Isso significa que alguém do outro lado está pondo tudo isso no peito e está absorvendo esses contratos da venda. E se o mercado vendeu quase 60 mil contratos aqui e não conseguiu girar o preço, esses caras vão estopar. Esses caras estopando vão dar origem à movimentação de alta que a gente está esperando. Que, inclusive, este candle aqui teve mais 19 mil contratos vendidos, totalizando quase 70 mil contratos para serem estopados novamente aqui. Nisso, a gente tem o que a gente precisava. O mercado induzindo a liquidez. O mercado criando combustível. E nisso, a gente se mantém na operação. A gente pode, inclusive, eu fiz vários aumentos de mão aqui dentro. Comecei a girar vários contratos, várias posições pequenas para aumentar ali o meu lucro dentro do mesmo trade, melhorar meu preço médio, aumentar ali significativamente o valor financeiro da minha posição. O mercado ele traz a POC do dia para essa região. O mercado permanece acima da POC do dia, e essa é a minha confirmação de que o mercado vai no alvo. Ele passa para cima da POC e ele é negociado acima da POC durante várias vezes. Isso aqui, inclusive, permite que você tenha um aumento de mão. E aí, claro, o mercado acaba indo no nosso alvo, estopando. Ele segue ainda o movimento de alta, ele deve seguir ali numa movimentação de alta ao longo do pregão de hoje, porque enquanto estiver o varejo vendendo, vai ter liquidez para o operador profissional continuar comprando. E é muito bacana esse movimento aqui dentro da POC, porque ele acaba travando novamente o pessoal vendido, né? Ele acaba dando lugar, né? A venda passa a dar lugar para a compra e a gente consegue ter um aumento claro de posição aqui dentro. Ó. Você percebe que 63 mil contratos foram vendidos em cima da POC e não consegue perder a POC. Que rapidamente eles viram 20 mil contratos positivos. Cara, você nem precisava da confirmação dos 20 mil comprados. Se 63 mil contratos foram vendidos e não conseguiu fazer com que o preço perdesse a POC, você pode aumentar a mão aqui e buscar a máxima de novo. Você consegue extrair mais resultado dentro da mesma posição, ou seja, fazer médio para frente. E assim que a gente continua, né, extraindo lucros do mercado todos os dias, utilizando o gráfico volumétrico, a leitura baseada em volume, seguir os grandes operadores profissionais, utilizar todo esse cenário favorável para a gente trabalhar com uma expectativa positiva ali a favor do movimento. Tendo uma leitura clara, uma leitura sólida de tudo que está acontecendo no mercado. E se você ficou interessado em aprender tudo isso, não deixe de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para continuar recebendo esses materiais. Mas o mais importante de tudo, aqui na descrição desse vídeo, por R$50, você tem acesso à Escola Day Trade. Lá tem todos os meus cursos, todos os meus materiais, todos os meus estudos, para que você aprenda toda essa leitura do zero absoluto. Não importa se você for um completo iniciante, se você não sabe nem como ler esse tipo de gráfico. Lá eu ensino você desde o zero, inclusive até configurar esse gráfico na sua plataforma e uma maneira muito simples e muito fácil de você extrair resultados utilizando nada mais, nada menos do que a leitura e o comportamento dos operadores, a essência do movimento, a essência da oferta e demanda. Clique no link na descrição desse vídeo, faça sua matrícula, comece a estudar comigo hoje mesmo, tenha acesso a toda essa leitura que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença absurda na sua leitura. Um grande abraço a todos, vejo vocês amanhã e até a próxima.